Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das questões do PET do ano de 2021. Semana de número 4, matemática. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Vamos lá? Questão número 1. Considere a seguinte semelhança. Nós temos aqui dois triângulos, um maior e um menor. Ou seja, está falando que há semelhança entre o triângulo maior com o menor. Então, estamos falando de semelhança de triângulos. O que é? É a comparação entre lados proporcionais e ângulos congruentes, a fim de saber se eles são semelhantes. Mas embaixo falou que os ângulos são semelhantes, são iguais, são congruentes. O ângulo A é igual ao ângulo A'. Este ângulo aqui tem a mesma medida que este. O ângulo C é igual ao ângulo C'. E o ângulo D é igual ao ângulo D'. Quanto aos ângulos, já temos um critério de semelhança de triângulos, que é o critério dois ângulos congruentes com a mesma medida. Já temos um critério de semelhança. Está coerente. Agora, quanto aos lados. Para verificar se há proporcionalidade entre os lados, nós devemos igualar duas razões, ou seja, duas frações. Se as razões forem iguais, são proporcionais. Aí nós temos um outro critério, lado, lado, lado. Para poder fazer essa proporcionalidade, nós precisamos saber que, em semelhança de triângulo, temos a razão de semelhança entre eles. Nós vamos descobrir essa razão de semelhança, representada pela constante K. Vamos analisar o seguinte. No triângulo menor, a linha C' mede 7. Este lado é proporcional a AC, que mede 14. Eu vou criar uma razão, uma fração, 7 sobre 14 avos. Vou simplificar e encontrar a fração irredutível, a menor fração. 7 dividido por 7 dá 1, 14 dividido por 7 deu 2. Eu achei a razão de proporcionalidade de semelhança de um lado ao outro. Agora, vamos encontrar os valores de x e de y usando essa razão de semelhança. Vamos começar com y. O lado d'C', que mede 8, é proporcional ao lado de C, que mede y. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Se o numerador da razão foi tirado do menor triângulo, a outra fração, o numerador, tem que ser também do triângulo menor. Então, vai ficar assim. 1 sobre 2 igual a 8 sobre x. Ou seja, 1 está para 2, assim como 8 está para x. Podemos encontrar o valor de x nessa igualdade de duas razões, multiplicando cruzado. 1 vezes y, 1y, que é igual a 8 vezes 2, resultou 16. Achei o valor da letra y. Vamos para aqui, nesse cantinho. Vou provar que 1/2 é igual a 8 sobre 16 avos. Professor, mas por que 16? Porque o valor de y é 16. Eu substituí. Vamos simplificar essa fração 8 sobre 16 avos.
dividir por 8. Resultou 1/2. 1/2 é igual a 1/2. Provei. Agora, vamos encontrar o valor de x. Lembrando que o numerador será x e o denominador 12. A razão, 1/2 igual x sobre 12. Ou seja, 1/2 está para x sobre 12. Multiplicação cruzada. 2 vezes x, 2x. 12 vezes 1, 12. Ficou assim. Vou dividir por 2 os dois membros. O valor de x, 6. Vou provar. 1/2 é igual a 6 sobre 12. Simplificando aqui, dividindo por 6, nós temos 1/2, que é igual a 1/2. Agora vamos somar o valor de x com y. 6 mais 16, 22. Letra C. Questão 2. A figura mostra um prédio de altura H, que projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Neste mesmo instante, uma pessoa de altura 1,80 metros tem uma sombra de 2 metros. Então, a altura do prédio vale. Temos as opções. Pessoal, nós temos aqui um prédio, a sua altura não tem o valor numérico, nós vamos descobrir. Tem a projeção da sombra no solo do prédio, de 30 metros. Na outra parte temos uma pessoa de altura 1,8 metros e a projeção da sua sombra é 2 metros. Observe, nós temos aqui um triângulo e aqui também tem um triângulo. Todos os dois são triângulos retângulos. Temos um ângulo reto, que mede 90 graus aqui, e aqui também, porque são triângulos retângulos. Temos um ângulo aqui que é igual a este. Pronto, achamos um critério de semelhança entre um triângulo e o outro, que é dois ângulos congruentes, que possuem a mesma medida. Estamos falando de semelhança de triângulos, podemos encontrar uma razão de proporcionalidade entre os lados. Olha que bacana! Este lado aqui é proporcional a este, sombra proporcional a outra sombra. Montando a razão, que é uma fração, 30 dividido por 2. Nós temos a razão de proporcionalidade de semelhança de um triângulo para o outro, que é 15. Se você pegar 2 e multiplicar por 15, dá 30. Se você pegar 1,8 e multiplicar por 15, encontramos a altura. Só com a razão você já encontra o valor de H. Eu tenho certeza que é a letra B, 27 metros. Mas vamos montar aqui um outro processo. A igualdade entre duas razões, ou seja, duas frações. Nós vamos pegar a altura do prédio, está para a altura da pessoa, assim como a sombra do prédio está para a sombra da pessoa. Substituindo, a altura do prédio, H, está para 1,8, que é a altura da pessoa, assim como 30, que é a sombra do prédio, está para a sombra da pessoa, que é 2. Multiplicação cruzada. H vezes 2, 2H. 30 vezes 1,8, 54. Vou dividir os dois membros por 2. O valor de H é 27 metros. Letra B. Questão 3. Um avião decola mantendo o ângulo constante de 30 graus com a horizontal, até atingir a altura de 10.000 metros em relação ao solo. Qual a distância D que o avião percorreu? E temos as opções. Pessoal, aqui nós temos um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo reto, que mede 90 graus. A altura que corresponde em relação ao solo até atingir a altura lá do avião é 10.000 metros. O avião está aqui. Ele decolou, quando ele decolou, formou um ângulo de 30 graus. Nós temos que encontrar o valor de D, que é a distância que o avião percorreu. Essa distância aqui é o lado maior do triângulo retângulo. É conhecido como a hipotenusa. Foi representado pela letra D. Então, estamos falando de
relações trigonométricas no triângulo retângulo. Porque nós temos um ângulo e temos a altura. E através dessa relação trigonométrica, de uma dessas razões, nós encontramos a distância d que o avião percorreu. De acordo com o ângulo, nós temos o lado oposto e a hipotenusa. Nós vamos procurar aqui, lado oposto e hipotenusa. Pronto, nós estamos falando de seno de 30 graus. Vamos montar. Seno de θ, que é o 30 graus, igual lado oposto dividido pela hipotenusa. Seno de θ, 30 graus. Como que eu vou localizar 30 graus? Vou usar os ângulos notáveis. Lado oposto, 10.000 metros. A hipotenusa é d. Seno de 30 graus, eu venho aqui lá na tabelinha dos ângulos notáveis. Seno de 30 graus é 1/2. Substitui e repete 10.000 metros sobre d. Multiplicação cruzada ficou assim. d vezes 1 é d. 10.000 vezes 2 resultou 20.000 metros. Letra A. A área do triângulo ABC de altura h igual raiz de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus é igual a. Pessoal, nós temos que encontrar a área desse triângulo ABC. E para encontrar a área, precisamos localizar os valores das medidas dos segmentos, que não temos apenas da altura. Nós vamos usar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo que foi dividido, traçou uma altura aqui e construiu dois triângulos dentro dele. E são triângulos retângulos, que possuem ângulos retos, que medem 90 graus. Eles ficam localizados aqui. Esse triângulo, eu vou separar ele. X mede 30 graus e a altura raiz de 2. Y mede 45 graus e a altura raiz de 2. Nós vamos encontrar a base para achar a área do triângulo, usando essa fórmula, base vezes altura dividido por 2. Então, nós vamos achar a medida de A até H e depois a outra de H até B. Calculando o valor da base de cada triângulo retângulo. Nós temos dois, vamos encontrar o valor que representa a base de cada um deles, usando as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, vamos lá. Nós temos aqui a base do triângulo CAH. O ângulo de 30 graus, lado oposto com lado adjacente. Lado oposto sobre lado adjacente. É tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, nós vamos olhar essa tabelinha aqui. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3 igual. Lado oposto, não tenho, x. Lado adjacente, raiz de 2. Multiplicando o cruzado, ficou 3x igual raiz de 3 vezes raiz de 2. 3 vezes 2, 6. Raiz de 6. Deixar a letra sozinha, x igual raiz de 6 dividido por 3. Achei a base referente a esse triângulo. Raiz de 6 terços. Agora, este triângulo aqui. Base do triângulo CHB. Ângulo 45 graus, que nós vamos trabalhar. Lado oposto, lado adjacente. Tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus é 1. Lado oposto, y, porque não temos. Lado adjacente, raiz de 2. Multiplicando cruzado, ficou y igual raiz de 2. Pronto, achamos a base. Raiz de 2.
calculando o valor da área de cada triângulo retângulo. Primeiramente, desse triângulo CAH e depois deste triângulo aqui, CHB. Para achar a área desse triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? Raiz de 6 sobre 3, multiplicando por raiz de 2, que é a altura, dividido por 2. Multiplicando 6 vezes 2, 12. Ficou raiz quadrada número 12 dividido por 3 e depois dividido por 2. Observe, este número 2, eu vou passar ele multiplicando por raiz de 12 sobre 3. Ele é o numerador aqui, aí ele foi para o denominador. Raiz de 12 vezes 1, raiz de 12, 3 vezes 2, 6. Achei a área desse triângulo retângulo. Agora este, base, raiz de 2, multiplicando pela altura, raiz de 2, dividido por 2. 2 vezes 2, raiz de 4, dividido por 2. Raiz quadrada número 4 é 2, dividido por 2, resultou 1. Agora, a área total, basta somar raiz de 12 sobre 6 mais 1. Tira o mínimo múltiplo comum, que é o número 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes raiz de 12, raiz de 12. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1, deu 6. Fatorando o número 12, ficou 2 vezes 2 vezes 3. Cortei os 2, extraí o número 2. Raiz de 3 mais 6 sobre 6. Simplificando aqui, ficou assim. 1 sobre 6, 2 raiz de 3 mais 6. Letra B. Questão número 5. Em um jogo de sinuca, uma bola é lançada do ponto O para atingir o ponto C, passando pelos pontos A e B, seguindo a trajetória indicada na figura a seguir. Nessas condições, calcule, letra A, o ângulo Y em função do ângulo Z. Nós temos aqui uma bola, ela foi lançada, passou no ponto A, depois no ponto B, até chegar no ponto C. Esse trajeto gerou ângulos. Ângulo Z, ângulo Y, W, W. Este lado mede 1,2 metros. Então, eu vou traçar um lado oposto a ele, que também mede 1,2 metros. Cortei o ângulo Y na metade. Formou um ângulo reto aqui, que mede 90 graus, e um outro aqui, que mede 90 graus. Essa diagonal, ela cortou este ângulo de 90 graus ao meio. Ou seja, eu posso afirmar que aqui vale 45 graus e aqui também. A mesma coisa do outro lado. Nós temos um ângulo reto, a diagonal cortou este ângulo ao meio. Então, nós temos aqui 45 graus e aqui também. Ou seja, o valor daqui e daqui são os mesmos. Então, eu posso dizer que este valor A é o mesmo que o valor desse A. Y é a soma dos dois A's. Nós temos isso aqui, y é igual a 2A. Agora, continuando a análise. Esse triângulo é semelhante a este. Ele tem um ângulo reto, aqui também tem um ângulo reto. W, o ângulo W, é igual ao ângulo W. Ou seja, o valor de A aqui é igual ao valor de Z. Então, eu posso dizer que Z é igual a A e A é igual a Z. Concluindo, podemos afirmar que Y é igual a 2Z, porque A é igual a Z, conforme os ângulos. B. O valor de x indicado na figura. Então, nós vamos encontrar o valor numérico que representa a letra x, que é este lado aqui.
de A até este pontinho. Analisando a distância desse ponto até este, vale 2 metros. Desse ponto até o ponto C também é 2 metros. Só que eu preciso achar do ponto A até este ponto. Estamos falando de triângulos semelhantes. Ou seja, há uma razão de proporcionalidade entre eles. Do ponto A até o ponto C, eu posso dizer que essa distância é o 2 menos x, dividido por duas bases, que são dois triângulos. Agora eu posso montar a razão igual a uma outra razão. Duas frações com a igualdade no meio. A primeira são os lados. 0,8 está para 1,2. Assim como x está para 2 menos x sobre 2. Essa divisão de x por essa fração, eu vou resolver assim. Eu vou multiplicar o x por essa fração. O 2, que é o denominador, foi para o numerador. 2 menos x foi para o denominador. Quando é divisão e for para multiplicação, tem que inverter os números. Numerador passa a ser denominador e denominador passa a ser numerador. Vamos multiplicar. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos x, menos x. Multiplicação cruzada. 1,2 vezes 2x, que é igual a 0,8 vezes 2, menos 0,8 vezes x. Resolvendo, temos 2,4x, que é a multiplicação desses dois, 0,8 vezes 2, 1,6, menos 0,8x. Vou transferir 0,8x para o primeiro membro, trocando o sinal. Negativo, positivo. Vou resolver isso aqui. 2,4 mais 0,8, 3,2x, igual a 1,6. Dividindo 1,6 por 3,2, temos 0,5. É o valor de x. Finalizamos mais uma videoaula. Agora deixe nos comentários de qual cidade você é, qual escola você representa. Gostou da videoaula? Então não se esqueça de acessar meu canal e se inscrever. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigada!